há 20 anos, o corretor ele tinha o domínio da informação. Você, cliente, precisava ir até o plantão para se informar qual era o produto que estava vendo. Você não sabia onde era esse produto, o que era. Então, o que era importante? Era você ter o domínio do produto. Hoje, se você quiser saber do produto, você vai entrar no seu celular, você vai ver as plantas, vai ver a fachada, vai ver o produto inteiro, vai ver a rua, vai ver a localização, vai ver tudo. E você, se quiser, que você vai chamar o corretor para conversar com ele. Né? E tudo hoje é experiência. Então, a informação não está mais na mão do corretor, a informação está espalhada por todo mundo. O que é o foco hoje? É o cliente. E vem aí mais uma edição da Imersão Incorpora Pro. A Imersão Incorpora Pro, desenvolvida por mim, Caio Lobo e Danilo Palmerston, é voltada para você, incorporador, executivo ou gestor de alguma área no processo da incorporação imobiliária. Esta imersão, a gente passa por todas as etapas da incorporação imobiliária, desde a concepção e estruturação estratégica, modelos de negócio, estruturação das equipes, aquisição de terrenos, viabilidade, marketing comercial, experiência do cliente, estruturação de funding. Então a gente vai a fundo no processo imobiliário e traz práticas das grandes empresas para que você possa desenvolver os seus projetos, a sua empresa e a sua carreira. E não para por aí. A gente ainda tem na Imersão Incorpora Pro muito networking, onde você vai ter a oportunidade de se relacionar com profissionais de vários estados do país, onde todos vocês vão se desenvolver junto conosco, com o nosso apoio nos seus projetos imobiliários. Então não perca essa oportunidade para você que quer desenvolver a sua carreira, a sua empresa, fazer muito networking. A gente tem também visitas técnicas que a gente faz nesse processo. Clica no link que está na descrição abaixo, saiba mais e faça a sua inscrição. Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Inc Talks, mais um episódio da nossa série Lançamentos de Sucesso. E para falar de lançamento, eu tenho que trazer gente que conhece na prática desse negócio, como que funciona toda essa dinâmica. E para isso eu tenho o prazer de receber ele aqui, que é engenheiro civil com pós-graduação em administração de empresas, atuando desde 1990 no mercado imobiliário, tem experiência tanto como executivo quanto como sócio de empresas no setor imobiliário, atuação nas duas principais pontas da cadeia imobiliária, que é tanto na incorporação quanto na parte de vendas, e experiência em empresas familiares e corporações de capital fechado, capital aberto, enfim, uma vasta experiência aí no setor. E hoje, desde 21 anos atrás, então está há 21 anos lá na Lopes, atuando na empresa. Hoje atua como diretor de relações com os investidores e executivo aqui da Lopes São Paulo. Então, seja muito bem-vindo, meu amigo Ciro Naufel. Muito obrigado, boa tarde, bom dia ou boa noite aí para a turma que está escutando a gente, a audiência. Uma satisfação, um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. A gente adora conversar sobre o mercado imobiliário e bora bater um papo bacana aí. Vamos lá, o Ciro que é uma das pessoas que eu tive bastante troca lá na Lopes, né, na época da atuação aqui em São Paulo. Sem então, dúvida. Pessoa... Faz parte desses 20 anos, faz né? parte de trabalho, desses 20 relacionamento. Anos, é isso aí. E uma pessoa que me ajudou muito assim, no entendimento do mercado de São Paulo, de fazer leituras, enxergar as oportunidades, os caminhos aí de cada projeto. Então, sem dúvida nenhuma, vai ser um papo muito enriquecedor aqui para o nosso projeto. Mas eu queria, Ciro, começar ouvindo um pouco aí sobre tanto a sua história quanto a história a sua dentro da Lopes, enfim, como que a empresa evoluiu ao longo desse processo. Bom, eu sou engenheiro civil de formação. Como todo engenheiro, comecei a minha carreira sendo engenheiro de obra. E depois eu fui fazer esse curso de administração de empresas na GV e descobri, vamos dizer assim, essa minha sintonia muito maior com o lado corporativo, com o lado do business, do que com o lado técnico, né? E acabei mudando de emprego e aí eu fui trabalhar. Eu mudei de emprego, mas não me afastei tanto das obras de edifício porque eu fui trabalhar no mercado imobiliário.
e fui trabalhar numa incorporadora. E eu fiquei, na verdade, até inclusive essa incorporadora, na década de 90, era do Grupo Lopes já. Então eu já tive um contato longo com a família Lopes já na década de 90. Fiquei quase 10 anos nessa empresa, fazendo incorporação e loteamento. Depois eu saí dessa empresa, eu fiquei 5 anos com voo solo, tendo a minha empresa de incorporação, com edifícios, condomínio de casa. E em 2004, no final do ano, eu acabei voltando, aí sim, para Lopes, propriamente dito, e pela primeira vez atuando na ponta da venda. Até então eu atuava na ponta da incorporação, e de 2004 para cá, como executivo do Grupo Lopes, atuando na parte de vendas. Eu até brinquei, eu lembro que o Marcos Lopes me convidou para voltar, eu falei, mas Marcos, eu sou incorporador, eu não sei vender nada. Ele falou, não, a ideia é exatamente que você venha fazer o relacionamento com os incorporadores, exatamente porque você conhece o linguajar, conhece a conta, conhece a viabilidade, conhece o desenvolvimento do produto. Então, eu fui como diretor de atendimento, que a gente chama essa área que faz o relacionamento com o incorporador, chamada de atendimento. E assim foi. Depois a Lopes abriu capital em 2006, e hoje eu atuo como diretor de relações com os investidores da companhia e sou o executivo da unidade principal da Lopes São Paulo, lançamentos aqui da cidade. Você tem ideia ao longo de todo esse período, número de projetos? Ou, sei lá, dá um chute. Ai, Manuel, olha, eu diria para você que a Lopes ela lança 50, 60 lançamentos por ano, tem ano que já chegou a lançar 70, mas se você pegar uma média aí por baixo aí de 50, 60 lançamentos, vezes 20, estamos falando de 1.000, 1.200 lançamentos, que se a gente não teve aí diretamente sob nossa responsabilidade, estava na mesa do lado sendo desenvolvido e sempre, obviamente, de alguma maneira a gente acaba participando, né? Só para vocês entenderem um pouquinho do nível da conversa que nós vamos ter aqui, então vale a pena acompanhar, porque tem muita experiência. Tem muita história. Por trás dessa história aí, desse lado da mesa. Então vamos lá, ô Ciro, eu queria começar falando sobre esse pioneirismo da Lopes nessa atuação como lançamentos, desde lá de trás, assim, uma empresa que sempre referenciou esse mercado, passou aí por diversos momentos, enfim, conta um pouco sobre isso. Só para você ter uma ideia, Manuel, esse ano de 2025 a Lopes completa 90 anos. Então é uma empresa que começou com o Francisco Lopes, avô da atual gestão, do Marcos e do Francisco, em 1935. Teve o seu grande crescimento com o Francisco Lopes Filho, que é o pai do Marcos e do Francisco, e agora já está na terceira geração de comando, apesar de ser uma empresa de capital aberto desde 2006. O Marcos é o nosso CEO, o Francisco nosso vice-presidente, e a quarta geração, que são os filhos do Marcos, também já participam aí da gestão da companhia. E como você falou, você pode imaginar, em 90 anos, realmente a Lopes não só participou de grandes momentos, eu diria, uma empresa que nasceu em São Paulo, até 2006 atuou basicamente na cidade de São Paulo, então ela participou e acompanhou grandes momentos urbanísticos, vamos colocar assim, da evolução da cidade de São Paulo. Então, lá atrás, desde o desenvolvimento dessa questão de você trazer o stand de vendas para operação comercial de um lançamento de imóveis novos, né? Depois isso evoluindo com a questão da maquete, com a questão das imagens, com a questão do decorado, né? Depois evoluindo hoje com a questão da internet, isso tudo como ferramentas de comercialização. E em termos de urbanismo, quer dizer, a gente participou desde o desenvolvimento da Avenida Paulista, Faria Lima, Berrini, o desenvolvimento dos grandes condomínios, o período dos flats, as salas comerciais, né? Atualmente a gente tem essa fase dos compactos, dos estúdios. Então, realmente, a Lopes ela tem uma bagagem de desenvolvimento muito grande e também tem, a gente costuma dizer, uma casca muito forte, porque você pode imaginar quantas moedas a gente acompanha nesse período, quantos número de planos econômicos que a gente passou. Então, é uma empresa que é muito resiliente, é uma empresa que se adapta e que se modifica e cria um pioneirismo muito fácil. Eu costumo dizer que a Lopes ela está sempre mudando para permanecer a mesma. O que significa isso?
ela tem que estar sempre se atualizando, sempre se movimentando, se renovando, para poder ser a mesma empresa líder, a mesma empresa grande, a mesma empresa pioneira. Mantendo o mesmo propósito. No mercado imobiliário, exatamente. Muito bom, cara. E o que é o modelo de negócio hoje da empresa? Como que é? Porque Perfeito, assim, a gente até estava conversando aqui sobre os diferentes momentos do mercado. Depois eu quero abordar isso numa outra tônica. Mas a empresa também ela viveu esse mesmo movimento lá atrás da era das aberturas de capitais e a expansão geográfica das companhias de capital aberto. Depois viveu um novo momento, né, de dar uma recentralizada, vamos colocar assim, Isso. um pouco mais do mercado de São Paulo. Agora está numa nova fase de expansão. Como que foram essas fases e qual que é o modelo atual de negócio da empresa? Uma excelente pergunta, Manuel. A Lopes, acho que o grande momento de transformação foi a abertura do capital em 2006. Até então, era uma empresa, eu vou chamar de uma imobiliária, de lançamento, ou seja, basicamente de imóveis novos. A gente tinha uma pequena unidade de imóveis usados e tinha acabado de começar uma operação no Rio de Janeiro. Então, quando a empresa abriu capital em dezembro de 2006, ela era basicamente uma lançadora na cidade de São Paulo, imóveis novos. E hoje, passados quase 20 anos da abertura, realmente a gente é uma empresa completamente diferente. Hoje a gente tem 3 áreas de atuações principais. Uma, a gente atua no mercado primário, através das unidades de lançamento. A gente atua no mercado secundário, ou seja, a venda de imóveis usados ou avulsos. E a gente tem uma grande operação de promoção de financiamento numa joint venture com o Banco Itaú. 50-50. Essa empresa se chama Credipronto. Para você ter uma ideia, hoje a Credipronto junto com o Banco do Brasil, aí brigando pela 4ª posição como a maior empresa privada na concessão de financiamento imobiliário. Né? Eu costumo dizer hoje que a Lopes ela deixou de ser uma imobiliária para hoje ser a melhor solução imobiliária para o cliente. O que é ser uma solução imobiliária para o cliente? Qual que é o seu anseio? Se o seu anseio for de compra, de venda, de locação, de financiamento, de consórcio, a Lopes pode te atender. Né? Uma importante mudança de negócio foi o grande crescimento da nossa rede de franquias. Né? Na época da abertura de capital, a gente tinha uma estratégia de crescimento da empresa via aquisição de imobiliárias e abertura de novas unidades pelo país. Né? Depois, com a crise no segundo mandato do governo Dilma, a gente acabou mudando esse modelo de negócio de lojas próprias para franquias. A gente pegou as lojas adquiridas e aquilo serviu como um nascedouro, a primeira célula, primeiro conjunto de unidades das franquias. Hoje nós temos 200 franquias, nós temos 200 unidades pelo Brasil inteiro, são 17 unidades próprias e 180 franquias aproximadamente, ao conjunto do qual a gente chama de Rede Lopes. Tá? Essas unidades próprias são as que basicamente vendem lançamento. E as franquias basicamente vendem unidades de mercado secundário, porém nós temos grandes unidades de franqueados que trabalham no mercado primário, como na sua querida cidade de Goiânia, onde a gente tem a Lopes Goiânia, na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem também uma excelente operação de franquia, né? Em Maceió a gente também tem uma unidade de lançamento, mas ao conjunto dessas unidades que fazem a intermediação é o que a gente dá o nome de Rede Lopes. Então, essa hoje são as 3 grandes áreas de atuação da companhia. Muito bom. E o que é a estrutura como que a empresa se estrutura para poder atender todas essas necessidades, assim? Então, a gente tem essa área da Credipronto é uma estrutura completamente apartada, né? A Credipronto, ela cresceu muito mais para fora da Lopes. Né? Então, nesse trabalho de concessão de financiamento, hoje as unidades vendidas pela Lopes, que tem o financiamento via Credipronto, é um percentual muito menor do que o que a Credipronto financia de unidades de outras imobiliárias. Então, a Credipronto hoje, para você ter uma ideia, ela tem mais de 1.000 parceiros
de agentes pelo Brasil, onde ela faz o financiamento, onde ela faz essa concessão do crédito. Então, ela é o que a gente chama de uma empresa off-label. Ela não é uma... ela é, obviamente, uma marca Lopes, mas, enfim, ela trabalha com todas as empresas do mercado, né? A gente tem uma estrutura de franquias, com expansão e gestão, né? Então, tem um departamento que faz o estudo para expandir as franquias, e a gente tem uma área que cuida da gestão dessas franquias. E depois a gente tem as unidades, principalmente as próprias, que cuidam dos lançamentos nas suas praças, né? Falando um pouco da unidade aqui de São Paulo, uma coisa que eu acho que sempre diferenciou ao longo do tempo a presença da Lopes, ajudou muito na construção do nome da empresa perante esse mercado de lançamento e aos incorporadores, é essa área que a gente chama de lançamento, né? Porque talvez a Lopes foi a primeira que criou esse departamento, porque toda imobiliária tem a sua área comercial. Então, tem o seu departamento comercial, com o diretor, os gerentes, agrupados em equipes, com os seus corretores. Na Lopes, a gente sempre teve uma área que se chama de atendimento, que ela faz a assessoria, ela faz a consultoria para o cliente incorporador, né? Então, essa consultoria, essa assessoria, conforme o relacionamento com o incorporador, pode começar desde um telefonema. Ciro, eu estou aqui na rua Santa Justina, passei em frente a um número, o que eu faço por quanto eu vendo? Sempre a pergunta, o dueto inicial, o que eu faço por quanto eu vendo? Passando depois por todo o desenvolvimento do produto, do projeto, das plantas, da parte de marketing, o conceito, a campanha, as peças, né? Toda a publicidade, até isso aí for tudo 100% embalado e é colocado na prateleira do corretor para fazer a comercialização, né? E a Lopes traz embutido nesse trabalho uma inteligência de mercado muito grande. Que vem da onde essa inteligência? Vem exatamente da capilaridade, né? Porque hoje, para você ter uma ideia, Manuel, nos meus plantões em São Paulo, eu recebo 2.000 visitas por mês. Então, é uma quantidade de informação muito grande. Eu, desde que abri capital em 2006, eu comercializei mais de 500 mil imóveis. Que eu sei, então, quem comprou o quê, por quanto, aonde e de quem. Então, imagina essa riqueza, que o pessoal de TI, os entendidos, chamam de data lake, né? Quer dizer, um lago de informações. Com a tecnologia de hoje a gente investe muito nessa questão da inteligência artificial, dos algoritmos, da digitalização, né? Dessa inteligência, porque senão o dado é apenas um número, né? Exatamente para a gente criar inteligência, não só para o desenvolvimento de produto, mas também para buscar o cliente certo. O que a gente trabalha lá é para a gente ter uma eficiência no trimatch, que é o trimatch? É o match entre o cliente com o corretor especializado no que ele está procurando e o imóvel certo. Quanto mais eu for eficiente na construção desse trimatch, mais chance de eu ter uma transação concluída, que no final do dia é o que eu quero. Muito bom, cara. E o que você... Hoje vocês atuam em todos os segmentos, praticamente? Todos os segmentos. Todos os segmentos, desde Todos os segmentos. Mas tem... Tem. A gente atua em todos os segmentos. Aí tem uma diferenciação de estrutura também para poder... O que acontece é que, obviamente, a gente até... nessa evolução do mercado e evolução da sociedade, evolução da cidade, a coisa tem que ser sempre atualizada, como eu te falei. Então, por exemplo, há 20 anos atrás, desta sede da Rua Estados Unidos, que é a matriz da companhia, de novo falando, por exemplo, aqui de São Paulo, a gente vendia a cidade inteira. A gente vendia Litoral, Guarulhos, ABC, tudo da sede da Rua Estados Unidos, né? Com o tempo, o mercado vai crescendo. A cidade vai se expandindo, o trânsito vai piorando, as comunicações ficam facilitadas. Então, o que acontece? Eu, da Rua Estados Unidos, não conseguia mais trabalhar o ABC. Então, eu tenho que ir lá no ABC e abrir uma unidade lá. Guarulhos, a mesma coisa. Santos, a mesma coisa. Há 20 anos atrás, o corretor ele saía do plantão às 6 horas da tarde, ele ia até a sede da Rua Estados Unidos. Por quê?
porque ele entrava para abrir o seu e-mail no computador, falar trocar as mensagens com seus clientes, fazer a reunião com o gerente dele, fazer o que a gente chama da reunião de equipe. Você imagina isso hoje numa cidade como São Paulo, que pra gente que a gente estava comentando que demorou 15 minutos para dar a volta no quarteirão. Então, o trânsito hoje, o corretor, primeiro que ele está com o escritório aqui. A comunicação entre ele e o cliente mudou. Então, o escritório ele tem uma outra função hoje. Né? Ele não precisa mais ir para lá, se for para falar com os clientes dele, que ele consegue conversar através de outros meios de comunicação. Então, hoje, para você ter uma ideia, ano passado, pela primeira vez aqui na cidade, nós abrimos uma outra sede da Lopes na Zona Leste. Por quê? Porque o corretor da Zona Leste é completamente diferente do corretor da Zona Sul e um não ia para o outro. Quer dizer, o corretor da Zona Sul tinha dificuldade de cobrir um plantão na Zona Leste e vice-versa. 1/3 do que a gente vendeu no passado, e isso está se desenhando para esse ano também, foi vendido na Zona Leste. Então, faz sentido eu abrir uma unidade lá. Por quê? Porque eu estou mais próximo do lançamento, estou mais próximo do incorporador, estou mais próximo do corretor. Né? Para que isso? Justamente para dar maior eficiência e eu ter um ganho no resultado final de vendas. Né? Então, isso é uma evolução que a gente vai prestando sempre muita atenção, porque eu não posso sair por aí abrindo unidade. Só faz sentido eu abrir à medida que eu tenho um mercado que corresponda ou que justifique uma abertura para aquela sede. Muito bom. Agora, o que você, nessa questão dos diferentes segmentos, atuação em diferentes segmentos, além da questão do que você colocou, que é essa questão geográfica, né, de estar mais presente Perfeito. Ali na região, por exemplo, né, já estive lá com o pessoal da época do ABC, a gente olhando o projeto Perfeito. Lá junto com a Elbor, enfim, e tem, né, várias regiões aí, várias unidades hoje da empresa. Agora, mesmo dentro de uma mesma unidade, assim, perfeito. Quais desafios vocês têm nessa atuação? Tem um nicho do econômico, tem um nicho do altíssimo padrão, e como que vocês enfrentam isso? Você tem, então, como eu te falei, a gente atua em todos os segmentos, mas a gente tem uma fortíssima atuação no segmento médio, médio alto e alto. Né? Esses extremos do altíssimo e do econômico, o econômico sempre, ele sempre necessitou uma raia diferente para ele poder evoluir. Por quê? Porque é outro mercado, é outra venda, é outro cliente. Mesmo do lado do incorporador, é outra construção, é outro terreno, é outra viabilidade, envolve órgãos públicos. Eu cansei de ver, infelizmente, incorporadores que não eram da área do econômico, quiseram se aventurar por lá e se estrepar, e eram excelentes incorporadores de médio, alto e alto padrão, achando que ia fazer o econômico fácil Por quê? Porque o fornecedor da obra é diferente, o compra do terreno é diferente, a escala é outra. E isso vale também para o lado do incorporador. Então, a gente chegou a ter uma grande operação econômica chamada Bitcasa, chegou a vender mais de 1 bilhão por ano. Na época da crise, de novo, dos anos 2016, 2017, a gente acabou desmontando e internando ela dentro da Rua Estados Unidos. Né? Hoje ela trabalha como uma divisão dentro da Estados Unidos, e eu acho que a gente ainda tem que crescer muito para que justifique sair e abrir uma outra operação fora fisicamente. O altíssimo padrão, ele sempre conseguiu trabalhar junto com o médio alto e o alto. Mais de uns 2 anos para cá, a gente começou a perceber, primeiro, um crescimento deste mercado dentro do mercado imobiliário de lançamento. O alto e altíssimo padrão cresceu muito, né? E alguns fatores que explicam, mas enfim. E a gente começou a perceber que existia uma lacuna no mercado no tratamento desse cliente do altíssimo padrão. Né? Apesar de terem algumas imobiliárias nichadas no altíssimo padrão, de novo, a capilaridade dessas empresas, eles eram tão nichados que o range deles era curto. Então, era difícil, às vezes, atender o cliente. E a gente começou a olhar para dentro de casa. Eu fui nessas 200 unidades que eu tenho. Minto, a gente começou pelo nosso site. Você tem uma ideia, Manuel? Eu tenho 300 mil unidades cadastradas no meu site.
com fotografia, preço, publicação única, né? Não são imóveis repetidos. E eu fiz uma curadoria, fiz um corte de, acho que foi de 5 milhões de reais, e descobrimos 3 milhões de reais e tiramos 5 mil imóveis, acima de 3 milhões de reais, na cidade de São Paulo. Uhum. Puxa, então eu tenho estoque de altíssimo padrão. E eu tenho algumas imobiliárias que são com essa vertente do altíssimo padrão na minha rede. Lopes VNC, Maber, Imóvel A, Pedro da RAI, o Lucas, a Lopes Prime, né? E dentro nessas imobiliárias, a gente fizemos uma seleção dos corretores que trabalhavam esses imóveis de altíssimo padrão. E selecionamos 80 corretores que são chamados, a gente chamou de Dream Team. Então, eu tenho o corretor para trabalhar alto padrão e eu tenho o inventário. Eu tenho o listing, né, que o americano fala. O que a gente fez? A gente colocou isso num outro ambiente, tiramos do site da Lopes, abrimos um site apartado, porque se você, eu sempre dou um exemplo assim, se você quisesse comprar uma casa no Jardim América de 20 milhões e entrasse no site da Lopes, você ia achar essa casa. Mas ela estava no mesmo ambiente, nas mesmas cores do que o estúdio, do que o imóvel de 2 dormitórios, entende? Uhum. E, pelo amor de Deus, não é snobismo, mas a gente precisa estar com o ambiente adequado para o imóvel condizente. Né? Então, a hora que eu separo isso, o que eu quero dizer? Cara, nesse site, se você está procurando imóvel altíssimo padrão, você vai ser acolhido, você vai ter os seus anseios, a sua busca atendida. E a gente fez isso. E aí, embalamos, isso não é uma unidade, isso é uma carteira de clientes com um carimbo. Qual foi esse carimbo? Que se chama LPS, que foi uma sacada brilhante do Pedro, porque LPS é o nosso ticker na bolsa, mas o LPS aqui a gente chama de Luxury Property Selection. Então, a seleção de imóveis de luxo que ficou nesse site. Muito bem, criamos só que isso, de novo, eu estou falando de mercado secundário. Criamos uma campanha, lançamos anúncio no jornal, fomos para o Shopping Iguatemi e colocamos um stand lá. Nesse Shopping Iguatemi, que para quem é fora de São Paulo, é o shopping mais luxuoso aqui da cidade de São Paulo, nós trouxemos 4 incorporadores patrocinadores desse shopping, desse quiosque, que ficou 4 meses no shopping. E cada incorporador trouxe aí um lançamento de altíssimo padrão. Manuel, você não tem ideia da receptividade pelo lado dos incorporadores e realmente da carência que esse mercado de altíssimo luxo enfrenta em ter um corretor adequado, num ambiente propício e tudo mais. Então, hoje a gente conseguiu ter, nesse carimbo LPS, essa estrutura ou essa oferta de unidades prontas e também agora, conforme o produto, conforme os valores, conforme uma curadoria, a gente assina os produtos com a marca LPS e agora, no começo do ano, a gente vai ter os 2 primeiros de altíssimo padrão com esse carimbo. Então, é como você falou, aí esse altíssimo padrão, de 1, 2 anos para cá, a gente começou a dar um tratamento segmentado também. Vai buscando uma estrutura segmentada, vocês já tinham isso no econômico, que mudou de vertente, enfim. Exatamente. Então, é importante... À medida que, de novo, o importante é, do lado empresarial, é isso se justificar com uma demanda de lançamentos. Né? Então, enquanto o mercado de altíssimo padrão justifica ter toda uma estrutura apartada para a gente atender esse tipo de imóvel. O que é importante é isso, né? Assim, não, pelo que eu entendo aqui, não existe uma fórmula pronta, né? Não existe uma receita de bolo, qual que é o caminho. Vocês foram lá, testaram uma operação da Bit Casa, né? E depois já mudou a vertente dessa operação. Pode ser que lá na frente mude de novo. Esse é a grande X da questão, não, Manuel, a frase que você falou. O problema é que a solução de hoje, daqui a um X período de tempo, ela não vale mais. Olha o que a internet trouxe, olha o que a digitalização trouxe. Né? Fazendo um parênteses aqui, eu falo muito, há 20 anos, o corretor ele tinha o domínio da informação. Você, cliente, precisava ir até o plantão para se informar qual era o produto que estava vendo. Porque você não sabia onde era esse produto, o que era. Então, o que era importante? Era você ter o domínio do produto.
Hoje, se você quiser saber do produto, você vai entrar no seu celular, você vai ver as plantas, vai ver a fachada, vai ver o produto inteiro, vai ver a rua, vai ver a localização, vai ver tudo. E você, se quiser, que você vai chamar o corretor para conversar com ele. Né? E tudo hoje é experiência. Então, a informação não está mais na mão do corretor, a informação está espalhada por todo mundo. O que é o foco hoje? É o cliente. O foco mudou do imóvel, né, do produto para o cliente. Se você, quando a gente terminar aqui, chamar um aplicativo de transporte e ele demorar, o que você vai fazer? Você vai cancelar e vai chamar outro. Se o teu aplicativo de entrega de delivery de comida demorar, você vai cancelar e vai chamar outro. Vai ser a mesma coisa, já é a mesma coisa com o corretor. Então, se esse cliente que se informou independentemente do produto que ele está procurando, entrar em contato com o corretor e esse corretor não o atender adequadamente, ele vai cancelar esse corretor e vai atender outro. Então, o foco do corretor hoje tem que ser o cliente. O corretor vai desaparecer? Não. Aliás, essa discussão, graças a Deus, já está superada. Essa aí já passou. Já passou. Mas 2017, 2018 foi intenso. Mas, Manuel, ele tem que saber que a tática hoje é diferente. Ele não pode mais jogar do jeito que ele jogava 10, 15 anos atrás. Esse é o ponto. Muito bom. Eu até queria conectar com esse ponto que você falou aqui do foco do cliente, mas já eu me conecto com ele, que eu queria abordar um outro aspecto que aí fala sobre essa questão que você colocou aí das mudanças, né? Que são as mudanças no próprio comportamento do mercado de vendas, porque a gente viveu diferentes momentos nesse mercado. A gente tinha um período ali onde as lançadoras predominavam nesse mercado de vendas. Tudo isso que você colocou desse conhecimento, dessa quantidade de informações e tudo, as incorporadoras se baseavam basicamente nas informações das imobiliárias. Hoje continua sendo, né, uma troca muito válida, de muito subsídio, mas principalmente as grandes incorporadoras já têm suas estruturas internas também, de inteligência de mercado, enfim. Depois vieram o surgimento das estruturas de houses, o fortalecimento e o crescimento dessas estruturas de house. E hoje a gente vive um momento em que essas duas estruturas elas acabam caminhando aí no paralelo. É isso mesmo? Como que você enxerga essa diferença desses momentos? Sim, é por aí. Quer dizer, a gente, de novo, acho que as aberturas de capitais das empresas que trouxe muito dinheiro no bolso das empresas, né? Mas até 2005, 2006, uma ou outra empresa tinha suas estruturas de house menores, que eram estruturas basicamente voltadas para a venda de estoque. De novo, a crise, porque o mercado, quando ele se capitaliza com a abertura de capital, os lançamentos explodem, né? Quer dizer, o mercado dá um sobressalto, lança bastante, vende bastante, mas quando vem a crise do segundo mandato do governo Dilma, ele pega um momento de mercado extremamente ofertado e uma liquidez extremamente baixa. Então, o que acontece com isso? Os estoques ficam muito grandes, né? E as empresas começam a criar suas estruturas de houses com o objetivo de ajudar a liquidar esses estoques. Né? E apimentado ainda por aquela questão dos distratos que você lembra muito bem. Então, as houses elas dão um impulso no crescimento dessas estruturas a partir dessa época. Né? Infelizmente, ao longo do tempo, as houses realmente elas foram comendo o espaço e infelizmente, algumas imobiliárias, algumas lançadoras não conseguiram sobreviver a isso. Né? Acho que a Lopes, de novo, de uma maneira sempre muito ágil, inovadora e nesse negócio de estar constantemente em movimento, a gente ainda aqui em São Paulo não divide placa, então a gente não trabalha com outra imobiliária no mesmo plantão, mas a gente sempre trabalhou muito bem com as houses. Né? Então, hoje aqui em São Paulo... E olha que isso é um efeito... É um fator que depende muito de região para região. Né? Aqui em São Paulo, a gente tem um mercado onde as houses são mais fortes. Outras cidades, as houses não existem. Outras cidades, as parcerias
é mais pulverizado o mercado, não existe exclusividade, existe só as lançadoras e as parcerias. Mas falando das houses aqui em São Paulo, então teve esse crescimento das houses a partir aí de 2016, 2017. Eu acho que teve uma armadilha no crescimento das houses que foi muito ruim para o mercado, está sendo muito ruim no mercado, que é uma guerra de taxa. Então, a house, para tirar o corretor da lançadora, ela oferecia uma taxa maior, mas aí esse desequilíbrio causava um prejuízo para a lançadora, então a lançadora tinha que igualar a taxa do autônomo de novo com a taxa da house, que por sua vez aumentava de novo, que por sua vez tinha que buscar. Então, entrou numa espiral ascendente de taxa, e a gente que trabalhava há 20 anos atrás com uma taxa de 4%, hoje trabalha às vezes com uma taxa até de 7%. Né? E quem sai ruim nessa fotografia é o incorporador, é o produto, e que no final ele mesmo que causou essa armadilha, e hoje a gente fica nessa discussão de taxa e que às vezes não é bem isso, né? Você não come taxa, você ganha dinheiro. Então, acho que isso... Não sei como a gente sai disso daí, mas acabou sendo um negócio inflacionário, né? A verdade é que hoje a gente tem algumas, como você falou, algumas empresas grandes com houses muito bem estruturadas, e outras empresas com houses sanfonas, que a gente fala, são houses que aparecem para um lançamento e depois desaparecem. Em épocas de mercado lançador, como a gente vive, a Lopes ela é um pouco beneficiada na atratividade do corretor, porque no fundo, Manuel, o que segura o corretor numa empresa de venda, seja ela lançadora ou uma house, é a frequência de lançamentos ao longo do tempo numa mesma praça. Eu chamo de prateleira. Exato. Quer dizer, o maior incorporador do Brasil, se ele lançar um imóvel em março e outro em novembro, nesse meio termo ele vai perder todo mundo. Sim. E eu, numa época de mercado bom, eu faço 60 lançamentos por ano. Então, eu tenho uma prateleira que, obviamente, o meu corretor, ele vai ter uma chance exponencialmente maior de atender o cliente dele do que o corretor da house, que só vai ter aquele produto específico. Então, nessas épocas, eu me beneficio do movimento de transferência de corretor. Numa época de mercado baixo, eu, como lançadora, acabo sendo prejudicado, que foi o que aconteceu nessa época do governo que a gente está falando. Ali, né? Mas hoje aqui em São Paulo a gente tem uma convivência super pacífica com as houses, a gente tem um trabalho com os incorporadores de alinhamento de taxa, e eles entendem isso, obviamente. Eu acho que também a gente superou uma época... eu, como engenheiro, eu via muito incorporador que construía também, e ele misturava um pouco as coisas, não sabia se ganhava dinheiro incorporando ou construindo. E a gente viu muita incorporadora também que, para estruturar a house, acabava favorecendo muito a house e, poxa, ele tinha mais interesse que a house vendesse do que eu vender. Mas espera aí, você é incorporador, né? Hoje isso está um pouco superado, então o incorporador entende que são estruturas apartadas, que são estruturas e que tem que caminhar juntos. E a gente não quer nenhum benefício. Cada canal tem que brigar pelo seu resultado. A gente quer as mesmas condições, as mesmas informações ao mesmo tempo para que ambos possam desenvolver o bom trabalho em benefício do produto. Né? Isso é até interessante que você está trazendo. Para quem está nos acompanhando nesse episódio e não tiver assistido aí alguns dos episódios anteriores, a gente tem um episódio aqui no Inc Talks com o Alexandre Vinhal, que é head da House da Terral, que é uma incorporadora tradicional lá de Goiânia, Brasília, enfim. E a gente abordou muito sobre essa questão da atuação das houses, e ele, sendo house, trouxe essa mesma visão, esse mesmo alinhamento. De falar, Manuel, só que a gente tem que ter clareza, e os corretores do meu time, os gerentes do meu time têm que ter clareza de que nós somos mais um canal. Mas para a incorporadora, tanto faz. Quem trouxe a venda, como que... Isso é um conceito interessante. Agora, Ciro, para a gente até avançar aqui mais no aspecto do lançamento mesmo imobiliário e os bastidores desse processo e a atuação do incorporador em tudo isso, o que você define aí como um passo inicial para planejar um lançamento? Não sei se você está pensando nesse timing que eu vou te responder, mas para mim o fundamental é o terreno. O fundamental é o terreno. Quando eu falo fundamental, eu não estou querendo dizer que o terreno sempre tem que ser
de alto padrão. Uhum. Né? O que eu quero dizer é que o terreno, se você quer fazer um produto de alto padrão, o terreno tem que ter algumas determinadas características. Uhum. Quer fazer um produto para uma classe média, tem que ter determinadas características. Quer fazer um produto econômico, tem que ter outras determinadas. Cada um tem. Você tem que escolher. A escolha do terreno para o produto que você quer fazer é fundamental. Isso é interessante o que você está trazendo, porque às vezes quem está nos acompanhando fala, mas é óbvio, né? Eu vou começar pelo terreno, mas o que o Ciro traz aqui é a importância de, por trás da aquisição do terreno, já ter essa visão comercial, esse entendimento e esse direcionamento claro do projeto que vai ser feito e o que realmente cabe ali, enfim, que eu bato muito... Tudo, né? Às vezes o formato do desenho, o desenho do terreno te impede, às vezes, um bom projeto. Sim. Né? Quer dizer, um terreno muito linguiça, um terreno muito com pouca profundidade, né? Ou um terreno que saiu caro. Então, às vezes você tem um bom projeto que o preço está errado, ou o preço está certo e o projeto está errado. Quantas vezes um produto peca porque a planta realmente tem defeitos que o cliente não aceita? Então, e às vezes os problemas dessa planta vêm lá do formato do terreno, né? E das restrições que ele impõe. Então, não é só de localização que a gente está falando. Estamos falando de viabilidade do produto como um todo. Isso é um ponto que eu sempre bato muito nessa tecla, né? Às vezes estou em palestra, treinamentos, e eu falo com o pessoal, quando começa a atuação do marketing e do comercial em um projeto imobiliário? Faço esse questionamento, essa indagação, para trazer que começa lá no terreno. Começa lá no início mesmo, na aquisição do terreno. Isso é um momento muito importante para que marketing comercial estejam conectados aí com o projeto. Só que é óbvio que ao longo da jornada, o volume de participação e a intensidade de atuação, eles vão aumentando. Mas lá no início do projeto já tem que ter essa visão, já tem que ter essa discussão, já tem que ter esse envolvimento para ser assertivo no negócio. A questão do terreno, ela é o que a gente chama de uma condição necessária, porém não suficiente. Não adianta você só comprar o terreno bom que o teu negócio vai funcionar. Claro. É o que você falou. Entra aí toda uma parte comercial e de marketing que tem que andar, né? A gente já, nesse período todo aí, a gente já viu excelentes produtos com projetos ruins. Então, às vezes, você recebe do incorporador a informação do endereço e do produto. Olha, eu estou na rua tal, fiz 2 dormitórios. Puta, cara, tá certinho. Aí você vê a planta é uma porcaria, entendeu? Então, esse é o problema. E muitas vezes a gente vê problemas mais na frente. Então, a pessoa que tem um bom produto, mas a operação comercial, a estratégia comercial está mal feita, e aí o resultado também não vem. Eu dou o exemplo do suco de laranja, que eu brinco com eles. Falo, cara, você fez um suco de laranja melhor qualidade. Chamou a sua agência de publicidade, fez uma embalagem maravilhosa. Mas você chegou no supermercado e o produto ficou na última prateleira lá embaixo que ninguém vê. Né? Quer dizer, você acertou o produto... Você não deu visibilidade. Você errou na operação comercial dele. Entendeu? E aí, porque... tem muita regra não escrita nessa operação comercial, porque aí entra essa pessoa chamada corretor, né? E por incrível que pareça, tem muito incorporador que não entende que o primeiro cliente dele é o corretor. E quando eu falo primeiro cliente, eu não estou falando muitas vezes em questão financeira, não é isso. Mas você como atendimento mesmo, direcionamento do trabalho. Se esse incorporador não comprar, não compreender, não entender, ele não tem que adorar o seu produto, ele tem que entender o que é aquilo, né? Aonde é o catch para ele virar e conversar com o cliente dele e tudo, né? Se ele não comprar, ele não vai saber vender. Sim. Não vai saber vender. Eu sempre bato muito nessa tecla, mas só primeiro colocando um ponto aqui do que você comentou do suco de laranja, aí eu trago uma reflexão, né? Se nem o suco de laranja se vende sozinho, se você não tiver uma boa estratégia de marketing comercial para poder posicionar bem esse produto e gerar essa atratividade de venda para ele, quem dirá um imóvel? Então, Manuel, esse é um eu tenho vários exemplos
de produtos não tão bons, mas que o incorporador tem tal empatia, vamos dizer assim, ou tem tal comunicação com o salão, que ele vende mais do que aquele bom produto na mão de um incorporador que não tem nenhum traquejo comercial com o salão. Carequei, sabe, de ver esse tipo de coisa. E aí entra o ponto que você colocou, que eu queria complementar, que, de novo, também bato muito nessa tecla, né? A gente tem esse lema lá dentro da Domi, nas nossas gestões que a gente faz e nas consultorias, que o corretor ele tem que ser o primeiro cliente. Só que isso não pode ser da boca para fora, isso tem que ser real, isso tem que ser verdadeiro. E eu sempre reforço muito esse ponto, e essa questão de ser real, de ser verdadeiro, tem que estar ao longo de toda a cadeia do processo nessa relação com os corretores. Entendendo que o corretor é cliente. Então, como que você preza por tratar o seu cliente? Como que você quer que o seu cliente seja tratado? Reflita isso para o time de vendas, né, que é algo importante. Agora, Ciro, etapas do lançamento. O que você caracteriza como as etapas de um lançamento de sucesso? O que precisa... Lógico, a gente sabe, cada produto é um produto, não existe uma fórmula pronta e uma cartilha, mas assim, o que você, se fosse para você categorizar isso em algumas etapas aí do processo, depois que o produto tá lá, RI na mão, vai preparar... Está desenvolvido isso, o produto. Superamos a etapa de aprovação de projeto, definir o que é o produto, ou RI na mão, ou RI quase saindo ali, você já vai começar a fazer um trabalho ali de lançamento. Um lançamento, ele pode ser subdividido em algumas fases, né? Basicamente, a gente tem uma fase de pirata, uma fase de pré-lançamento, o lançamento em si e o pós-lançamento. Então, a primeira coisa que você não pode errar é no cronograma. Então, essa sequência, e a gente depois pode falar um pouco de cada uma, o pirata, o pré-lançamento, o lançamento e o pós, essas etapas elas têm que ter começo, meio e fim e ser sequenciais, tá? Sem uma solução de tempo, sem uma interrupção. Por quê? Porque senão você joga fora tudo isso. A venda é um processo, uma temperatura que vai subindo, chega num patamar que é o momento ideal da venda, aonde todos os seus agentes estão na temperatura máxima, seja o corretor, seja o incorporador ou seja o cliente, e depois ela vai esfriando. Então, quando você atingir essa temperatura máxima, você não estiver pronto para fazer a venda, você jogou fora todo um trabalho anterior. Né? Então, isso entra, obviamente, no cronograma legal. Então, o cronograma legal tem que acompanhar o cronograma físico de construção do stand, das peças publicitárias, dos materiais. Né? Então, isso tudo tem que andar junto. Né? Você não pode... o que a gente chama, por exemplo, essa primeira fase que a gente chama de pirata, né? Talvez para quem não esteja habituado ou use outra terminologia, é aquela fase ainda que o plantão de vendas está em construção e antigamente o corretor parava o carro dele, abria o porta-mala e ficava com material aí preliminar ainda. Né? Hoje, muitas vezes, o incorporador monta alguma tenda, ou às vezes mesmo dentro do plantão em obras. Mas já cria um posicionamento no terreno de vem aí, vai criando isso, mas é um pirata, então não tem a gente chama lá internamente de teaser, por exemplo. Que não é tem uma escala, é livre, vai quem quer. Mas por que ele é importante? Ele é menos importante para a captação de clientes, porque não existe uma mídia, não existe publicidade, nada, ninguém vai ficar chamando o cliente para ir no terreno que não tem nada para ser visto. Mas é importante porque o produto começa a ser divulgado na empresa de vendas, o coordenador do produto, os corretores, já começam a se ambientar com aquele meio de campo. Bom, então aqui é a padaria, aqui é o farol, aqui é o supermercado, essa rua é movimentada, essa aqui não é, a feira tem ali, sabe? Você começa a conhecer o terreno que você vai trabalhar. Mas esse pirata tem que ter começo, meio e fim. Na minha avaliação, esse pirata não pode ter mais do que 15, 20 dias, né? Porque ele é desgastante. Muitas vezes esse pirata não tem infraestrutura, não tem um toalete, às vezes, para o corretor ir. Então ele vai lá, vai ficar 2 horas. E aí o incorporador erra no período de construção e acha que vai ficar 2 meses lá captando cliente. Não vai. Depois do primeiro mês, o corretor vai parar de trabalhar. Entendeu? Aí você faz a convenção de vendas e
põe o emocional, o motivacional lá em cima, e o corretor sai de lá, vai para o plantão não está pronto, não tem a maquete, e o material não, o material chega só na segunda-feira. Então, essas coisas, essa sequência de trabalho, então o cronograma é fundamental, seja ele, ou às vezes você fez tudo certinho, tá lá em cima a temperatura, cadê o RI? Não tem. Aí você jogou fora. Então, o cronograma legal e o cronograma dessas etapas tem que andar juntinho e tem que ser muito bem cumprido, né? E a gestão desse cronograma, sem dúvida, que isso é extremamente importante. Aí são as coisas que não estão escritas no manual. A mínima desconfiança por parte da equipe de vendas que aquilo vai atrasar, tá morto. O produto tá morto. Entendeu? Então, o que eu bato muito na tecla assim, de que essa temperatura que a gente fala, muitas vezes o pessoal fala, o que é isso? Pressão, temperatura do produto e tudo, né? Que é gerar esse ambiente mesmo de pressão para o lançamento do empreendimento. É uma temperatura que ela é descentralizada. E a gente não tem esse domínio total sobre ela, que é o que você falou. De repente, se isso aí começa a se direcionar para... como se fosse uma panela de pressão mesmo ali, né? Você puxou a válvula ali, puxou a tampa, sem dúvida, vai embora, né? E você sabe que, fazendo até um link com o papo das houses, né? Muitas vezes o que a gente percebe, até em profissionais com um pouco menos experiência, mais recentes do trabalho no mercado, é que ele tem que ter uma leitura um pouco diferente em relação à house e em relação à imobiliária quando você entra nesse aspecto. Porque às vezes ele fala, não, mas eu vou deixar o meu corretor lá mais tempo, porque o corretor da house, de novo, ele só vai ter aquilo para vender. Então, se ele ficar 2 meses no pirata, ele vai captar o cliente e vai ficar esperando aquele lançamento. O corretor da imobiliária, eu tenho 50 produtos para o cara vender. Se você é corretor, você vai ficar guardando o cliente para comprar? Não vai. Claro. Então, você tem que ter essa percepção, entendeu? Você tem que saber a estratégia, a mesma melhor estratégia para as duas empresas. Não adianta você traçar querer que o corretor da imobiliária seja igual ao corretor da house com o mesmo foco, com o mesmo objetivo, porque não vai ser. E muita gente não erra nessa leitura básica, entendeu? Querendo que o meu corretor haja como um corretor de house, mas isso não vai acontecer, nem vice-versa, entendeu? Eu me privilegio e passo esse privilégio para o incorporador da sinergia, porque eu vou trazer, porque o meu cliente que entrou no meu plantão, de repente vai comprar o outro, é verdade, mas o cara que entrou no outro vem aqui e vai comprar o seu. Sim. E é dessa sinergia que todo mundo... É um jogo, é um win-win, né? Win-win situation, todo mundo ganha com isso, né? E é até um ponto interessante esse que você trouxe de saber administrar. É igual gestão de pessoas em equipe. Tem pessoas diferentes, elas precisam atingir o mesmo objetivo, mas tem perfil diferente, forma de incentivar diferente, enfim, essa gestão, você tem que ter essa sensibilidade. Porque assim, aqui, como vocês atuam de forma única como imobiliária, lançadora, você acaba vivenciando esse paralelo só com as houses. Mas, por exemplo, no mercado de Goiânia, a gente vive esse paralelo com outras imobiliárias. Então, tem produto que eu tenho 2, tem produto que eu tenho 3 lançadoras, fora as imobiliárias de mercado, que também tem uma representatividade grande, as parcerias, que também tem uma representatividade grande no volume de vendas. Mas falando das lançadoras em específico, elas têm modelos diferentes. Porque, por exemplo, uma lançadora que ela tem um volume maior de lançamentos no ano e ela está com outros produtos concorrentes ali, talvez ela vai entrar no seu produto mais tarde, ou seja, ela vai pegar a tração mais tarde, mas ela vai concentrar uma força de atuação muito grande num curto espaço de tempo e buscando fazer resultado nisso aí. Enquanto que imobiliárias que estão com menos produto na prateleira, talvez cumpram esse cronograma com toda essa antecipação de uma forma mais fidedigna à sua estratégia. E você vai ter que saber administrar isso e entender, não necessariamente a que está cumprindo esse cronograma da sua estratégia é a que vai entregar mais resultados. Você pode ter esses resultados se variando ao longo do processo. Então, ter essa sensibilidade que você colocou e essa administração, né, dessa gestão frente às imobiliárias, frente à house, frente a mercado,
Isso é muito importante na nossa e gestão, não né? cair na tentação de querer privilegiar, principalmente a house, Isso. por ser de dentro de casa. Porque eu já cheguei a falar para muito incorporador, mas então por que você precisa de mim? Uhum. Sabe? Porque se você quer que eu trabalhe como house, você não precisa de mim, você já tem a tua house. Entendeu? Você está vindo na Lopes, que é uma gigante. Você vai movimentar uma estrutura. Se não for para movimentar uma estrutura enorme, você não precisa de mim. Sim. Entendeu? Tem situações que o incorporador ele põe 2 corretores no plantão, eu chego com 20 e ele quer fazer um atendimento igual. Falei, cara, no dia seguinte eu vou ter 2 também. Só que se você quer que eu tenha 2 corretores, você não precisa de mim. Uhum. Entende? Então, esse operacional, aí a gente volta naquela resposta que eu te dei do operacional da venda, quer dizer, você tem um produto maravilhoso, preço correto, mas você não soube trabalhar esses skills do processo de venda, né? Não é a venda, é o processo da venda, né? Uhum. O processo comercial. Isso. Agora, para a gente voltar aqui na conexão das etapas do lançamento, depois na fase ali de pré-lançamento, que você falou da convenção de vendas, em muitos lugares a gente chama de meeting, né? Isso. Feito ali o meeting. Que aí é dada a largada. Isso. Aí fez o meeting. Quanto tempo, mais ou menos, geralmente vocês trabalham até lançamento? Hoje, principalmente aqui em São Paulo, e principalmente depois da pandemia, né? A gente teve uma certa mudança um pouco nisso, ou uma certa acomodação, adaptação. Então, hoje, eu não deixaria esse período de pré-lançamento no qual a campanha publicitária tem que sair a toda, a campanha de marketing online, offline, as promoções de rua, os eventos no plantão, oferta dos corretores, isso você tem que aí acelerar ao máximo. Eu acho que não deve passar de 30 dias. Uhum. É muito tempo. Dentro desses 30 dias, você também tem a estratégia para trabalhar a abertura do apartamento decorado, que continua sendo a principal ferramenta de vendas. Você tem que também vender isso para o seu corretor, então normalmente a gente faz um open decorado para os corretores, para a equipe de venda, para ele se encantar e poder depois chamar o cliente. Depois a abertura para o cliente propriamente dito e a época do lançamento. Mas hoje eu não trabalharia mais do que 30 dias, teria que ser alguma razão muito específica para se trabalhar mais do que 30 dias. Dependendo da quantidade de unidades, até menos. Uhum. Entendi. Depois feito o lançamento, passado esse período, feito o lançamento, o que é porque assim, esse timing do que a gente chama de lançamento, ou seja, um produto que ainda é tido como um produto de oportunidades, tanto para os corretores quanto para o cliente, ele de mercado a mercado muda muito. Mas na média aí, o que você tem visto? Sabe o que depende muito? Um pouco do planejamento financeiro e de marketing do budget do incorporador. O quanto ele programa ações para posteriorar essa data. Para o dia seguinte. Né? Porque o quanto ele conseguir esticar isso, e aí obviamente a gente sabe que isso vai variar o quê? De 30 a 90 dias no máximo, não mais do que isso. Eu acho que você... Uma coisa que o incorporador também às vezes não consegue perceber, positivo ou negativamente, o corretor ele é muito mais reativo do que ativo. Se você começa a entregar para o corretor, ele vai te responder. O que eu quero dizer com isso? Se você mostra para ele que as ações estão sendo feitas, que você está fazendo marketing, está fazendo evento, está fechando ponto de captação, está fazendo sua estratégia de rua, está fazendo sua promoção, ele percebe que aquilo está acontecendo, ele também vai ligar, ele também vai entrar, ele também vai ofertar, né? Ele também vai para a rua. Porque agora tem gente ainda que acha que não vai fazer nada e espera que ele que resolva, ele que ligue para o cliente dele. Ele liga a partir do momento que ele percebe que também tem cliente, entende? Entendi. Isso é um ponto muito importante para o pessoal se atentar aí, gente. O que o Ciro está trazendo aqui é time de vendas sente o movimento do incorporador. Então não adianta você, como incorporador, querer ficar na inércia ou fazer um primeiro movimento e não dar continuidade nesse trabalho e esperar que o time de vendas vá corresponder da forma com que você está querendo. O time de vendas ele corresponde da forma com que você está agindo e atuando
como gestão, planejamento, ações, marketing, campanhas, Perfeito, eventos, enfim. perfeito. Então, tudo isso vai influenciar no trabalho do É isso salão aí. de vendas, do time É de isso aí. vendas. Agora, Ciro, o que você enxerga do reflexo de conceito e storytelling? Eu estou conectando com isso aqui para você, para entender como que o salão de vendas recebe isso, porque a gente teve uma discussão com isso na visão do incorporador no episódio anterior, até para quem não acompanhou e está iniciando aqui a assistir ou ouvir o podcast através desse episódio. Isso aqui faz parte de uma série, né, que a gente tem outros 2 episódios. Enfim, só acompanhar lá e ver que a gente tem bastante conteúdo voltado para essa parte de lançamentos. E a gente abordou muito essa questão do conceito, do storytelling, como criar toda essa narrativa e fazer com que o salão de vendas compreenda isso. Como que o que você enxerga dessas histórias e essas narrativas criadas e o reflexo disso dentro do salão? Quando eu te falei desse departamento de atendimento, Uhum. né, eu até costumo dizer quando a gente está nas reuniões de desenvolvimento, e eu procuro mostrar isso para o incorporador, ali, naquele momento de desenvolvimento, de montagem das histórias, Uhum. eu não estou ali como imobiliária, eu estou ali do lado dele, porque dentro daquela sala de reunião vale tudo. Vale a gente falar que o produto é uma porcaria, que o preço está caro, que a rua é horrível, que tem barulho, que não sei o quê. Por que a gente precisa levantar os problemas lá? Porque nós temos que ver como vamos comunicar a equipe de vendas. A gente está lá para ajudar o incorporador a dar o melhor storytelling daquele produto, daquele conceito. Que conceito que vamos construir, que conceito vamos desenvolver, qual vai ser a tônica do produto. Se o incorporador se iludir achando que ele tem que passar uma ideia de perfeição para a gente, e a gente sabe que tem as falhas, você já começa a não ter uma história bem construída, entendeu? Então, eu acho que sempre o segredo sai muito... nós temos a responsabilidade de se comunicar bem com o corretor, sabe? Eu acho que existem casos, existem, mas assim, na maioria das vezes, nós é que comunicamos errado para o corretor, não o corretor que entendeu errado. Entendeu? E aí, acho que cada produto tem o seu storytelling, cada produto tem o seu conceito, cada produto tem aquele que é o produto que é valor, o outro produto que é preço, o outro que é localização. No enfim. Minha Casa Minha Vida é a saída do aluguel. O Minha Casa Minha Vida é o binário, né? É a prestação, é 0 1. Se coube no preço, ele vende, se não coube, não tem jeito. O ponto aqui do que você trouxe que é importante trazer para o pessoal é a questão da realidade do produto, que é o endosso de um ponto que você colocou. Não adianta querer tapar o sol com a peneira, né? Até porque corretor sabe, né, quando o produto, ele sente quando o produto é bom, ele sente quando o produto não... E não esqueça isso, hoje a tecnologia ela vem para o mercado imobiliário de uma maneira diferente do que ela veio para outros mercados. Se você pegar o mercado de varejo, a tecnologia veio para construir as lojas online e é fácil você mensurar. Puxa, quantas geladeiras eu vendi no site, quantas geladeiras eu vendi na loja. No mercado imobiliário não é assim, porque primeiro que eu não vou vender apartamento no site, mas a tecnologia ela veio exatamente para tirar as dores do processo de venda. Porque, vamos abrir o jogo aqui, até pouco tempo atrás, e ainda hoje isso acontece, o corretor ele liga na hora errada, liga para todo mundo, quer dizer, a mesma caderneta de telefone serve para oferecer o Minha Casa Minha Vida e serve para oferecer o altíssimo padrão, para oferecer o loteamento, né? O discurso é mal feito. Os sites, infelizmente a maioria dos portais está cheio de imóvel repetido, tem preços desatualizados, fotografias mal feitas. Então, esse processo é que a tecnologia precisa consertar. Né? E no final do dia, o que essa tecnologia vai fazer? Vai dar independência para o cliente. É o que a gente estava falando antes. Então,
O corretor que a gente está falando, ele precisa conhecer o produto? Claro que precisa, né? Mas mais do que conhecer o produto, porque se ele estiver esperando o cliente entrar no plantão para ele comentar que tem 2 quartos, ele está morto. Se essa é a grande novidade do corretor, ele está morto. Porque o cara já viu, né? O corretor hoje ele tem que assumir esse adjetivo que a gente chama de consultor. Seu Manuel, mas aqui, porque o senhor gosta de fazer esportes, aqui estamos do lado do Parque do Ibirapuera. Não, é por causa dos seus filhos, em estádio escolar, eu tenho ótimas escolas. Ele tem que entender qual é o seu anseio, que você está querendo aqueles 2 dormitórios, e trabalhar isso. Quer dizer, pensa na agência de viagem. Se uma agência de viagem hoje quiser vender passagem hotel para Nova York, está morta, porque você vai fazer isso sozinho aqui. Lógico. Então você tem que vender o quê? Não, o senhor gosta da gastronomia? Puxa, então eu vou colocá-lo num hotel do lado dos melhores restaurantes. Não, o senhor gosta de basquete, então eu vou te colocar perto de não sei do que. O senhor quer ver o tênis? Vai até fazer a reserva para ele, vai comprar os ingressos do jogo. Então, né? É um atendimento mais de consultor mesmo, né? E aí a gente entra nessa questão que você vê que a tecnologia ela vai exigir do corretor um aprimoramento, um desenvolvimento, um preparo maior, porque o cliente ele vem mais. Olha, o básico eu já estou atendido, eu já sei que é esses 2 dormitórios, eu estou ok. Eu quero mais do que isso. Então a pessoa vai ter que se preparar. Muito bom. Ô Ciro, o que é falando do lado aqui do incorporador, é aquele que por vezes ainda não tem toda essa experiência, porque tem incorporador que já domina o salão, vamos colocar assim, né? Já tem muito hábito, enfim, já está ali extremamente conectado, mas tem incorporadores que para eles isso ainda é algo muito novo, por mais que já tenham participado do lançamento, mas não tem essa, né, essa conectividade, esse ritmo todo. O que é o beabá para o incorporador se dar bem? Ou seja, qual que é o melhor caminho para ele ter sucesso com o salão de vendas? Eu acho que, de novo, é esse relacionamento, encontrar uma maneira de estar presente e se comunicar bem dentro do salão. Uhum. Estar presente é estar presente mesmo, é aquilo que a gente chama do endomarketing, que você conhece, né? Uhum. Você tem muito mais chance de vender o teu produto a hora que eu pensar na empresa e falar, não, a empresa lá está o Manuel lá. Ou do que aquela empresa que ele fala, putz, quem é que está naquela empresa? Eu não sei. Entendeu? Quando o corretor ele personaliza, é muito mais fácil. Então tem que estar presente, tem que estar próximo e tem que acertar nessa comunicação. Tem essa comunicação, vamos falar assim, institucional e essa comunicação do produto especificamente que a gente está falando ali, né? De novo, eu acho que o relacionamento do incorporador com o corretor é meia venda. Entendi. Cara, muito bom. Eu até tô anotando aqui que eu tô conectando lá na Domi. A gente até tem um método que a gente utiliza e em todas as frentes a gente gosta de sempre nos pautar por esse método que a gente chama de CCG, que é conexão, conhecimento e gestão. E até recentemente eu estava discutindo com uma outra imobiliária e ele falando muito sobre essa forma de atuação do incorporador dentro da imobiliária e como fazer isso gerar resultado ali com proximidade, tendo o salão te defendendo e trabalhando em prol do seu produto. E dentro desse método é muito conectado com isso que você está trazendo aqui, que conexão é isso, esse relacionamento, essa proximidade e toda essa conexão com o time de vendas, essa questão pessoal ali desse elo, dessa relação. O conhecimento é o aspecto dos conhecimentos, tanto técnicos do produto que você colocou, mas principalmente agregar valor para o time de vendas através de treinamentos, e não só do produto, né, que é o que você colocou. O treinamento do produto hoje ele é trivial, mas os treinamentos de técnicas de vendas, de abordagens. Por exemplo, uma coisa que a gente sempre faz depois que a gente faz um lançamento de um empreendimento, a gente vai lá e entra dentro das imobiliárias treinando qual que é a persona real
do empreendimento. Porque tem a persona projetada, que é aquilo que a gente criou lá atrás, quando a gente Será que é a mesma projetou, que comprou? mas geralmente tem muita variação nesse processo. Claro. Até porque hoje não existe uma persona, existem personas no produto. Então, a gente vai lá, monta um relatório com todas as vendas que foram efetivadas, define o que são as personas daquele produto pós-venda realizada e leva para o time de vendas. Isso entendeu? é o que a gente está falando da tecnologia Isso, a gente utiliza e a melhora da régua. Isso, a gente utiliza isso dentro de um BI e leva para o time de vendas, porque o que é a nossa visão? Cara, o corretor tá lá, de repente ele estava trabalhando esse produto, acontece muito, né? Corretor que se identificou com o produto, trabalhou para caramba o produto, mas não conseguiu resultado, não conseguiu conversão muitas vezes, por uma série de fatores. E aí, de repente, você vai lá 15, 20, 30 dias depois do lançamento e leva para o salão de vendas. Olha, eu vim aqui trazer para vocês quem comprou o produto, para você entender qual que é a persona, Muito quais são as bacana. personas do empreendimento. Por quê? Porque nessa hora o corretor vira e fala, aquele que se identifica com o produto, que ainda tem a expectativa de vender, ele fala, cara, na minha carteira eu tenho um cliente com esse perfil, mas eu não imaginava que esse perfil fosse perfil para o empreendimento. Aí ele começa... Isso que você está falando tem tudo a ver com aquilo que eu comentei do Trimet. Uhum. A tecnologia tem que me ajudar a trazer esse persona para o corretor que tem esse persona na carteira e oferecer o imóvel certo que esse persona está procurando. Sim. É isso que a tecnologia tem que fazer. Muito bom. E isso é aquilo que eu falo, já vai para o ambiente de gestão, né? Não adianta nada você, de repente, ter todas essas informações que você até comentou lá atrás, né? Que a gente tem um data lake, né? Enfim, não adianta nada você ter o data lake se você não consegue trabalhar toda essa base de dados, extrair e fazer com que a empresa passe a ser o que a gente chama de data driven, né? Que é direcionada pelos dados, né? Que isso é algo muito importante. Eu vou fazer um comentário para você, Manuel. Eu tenho uma grande certeza e uma dúvida enorme ao mesmo tempo. Eu tenho certeza que o mercado imobiliário, principalmente a forma como esse processo comercial se dá hoje, vai ser completamente diferente daqui a 5, 10 anos. Uhum. Como vai ser? Não tenho a menor ideia. Mas que vai ser diferente, vai. E a gente está num momento muito interessante porque aquela empresa, seja ela lançadora, seja ela house, incorporadora, se os agentes do mercado perderem o timing, quando elas acordarem daqui a 5, 10 anos, elas vão estar completamente obsoletas. E aí vamos ver se vai dar tempo de elas buscarem o tempo. Porque eu tenho certeza que esse processo todo vai mudar. Sem dúvida, cara. Assim, como vai ser, eu não sei. Com toda a tecnologia, todas as transformações. Porque assim, a vida do cliente vai mudar. Se a vida do cliente vai mudar, o processo de vendas também, naturalmente, vai mudar. Né? Agora, um ponto que eu também queria abordar aqui contigo, Ciro, você falou lá da etapa do pós-lançamento, né? Que hoje esse período de lançamento, 30, 90 dias, enfim, cada cidade às vezes vai ter um ritmo diferente, mas o importante é que é o período que o produto ainda tem aquela atratividade grande direcionada para ele. E depois vem o pós-lançamento, que lá a gente utiliza o termo sustentação, né? Que é a fase ali que aí você começa a entrar naquela constância maior, naquela cadência maior, mas que não tem mais aquelas intensidades dos grandes eventos, das grandes ações, enfim. Como envolver o salão de vendas nessa etapa de sustentação e fazer com que a imobiliária ou as imobiliárias continuem conectadas, interessadas e gerando resultado no produto? Você não vai envolver o salão. O grande segredo é esse. Quando você sai dessa fase, você tem que entender que você vai ser muito mais eficiente se você tiver, dê o nome que for, uma SWAT, uma equipe dedicada, uma equipe exclusiva, porque justamente você não vai ter nem volume para atrair o salão. Uhum. Então, vai ser muito melhor você ter poucas pessoas, porque vai estar adequado ao movimento que você vai ter, mas sim, aí um time menor, mas um time que continua com o mesmo compromisso, com o mesmo comprometimento. Entendeu? Porque você incorporador, vai estar com um volume de investimento menor. Então, você vai gerar menos visita, vai gerar menos lead. Então, você precisa... Não adianta você sonhar que você vai estar com o salão envolvido. Né? Num mundo ideal, você também vai ter menos unidades para vender,
né? Quer dizer, já vai estar numa outra fase, então você já começa a ter até limitações no tipo de final que o cliente pode querer. O importante é você construir uma equipe compromissada com esta fase do produto, que é uma outra fase do produto. Entendi. Entendeu? E o que você enxerga como o maior desafio em todo esse processo? Se você quiser até trazer case assim de algum tipo de atuação que deu muito errado, lógico, né? Sem ficar citando nomes, mas o que você enxerga como, olha, isso aqui é algo que é bem desafiador assim pro negócio? Olha, de certa forma, eu acho que tudo que a gente conversou até agora são fatores críticos, né? Uhum. Quer dizer, aquilo que a gente falou, você pode ter o produto certo, o preço está certo, mas você errou aquele cronograma, você errou aquele timing, então isso é complicado. Uhum. Ou você acertou tudo, mas o teu preço está fora, o teu local. Enfim, tudo eu acho que são componentes fundamentais. Talvez o que eu poderia acrescentar, e vale muito para o momento que a gente está vivendo, dentro da estratégia comercial, é a largada. Uhum. É esse primeiro período de lançamento, propriamente dito, que é para aproveitar aquele patamar da temperatura máxima. Porque a gente está num momento, e isso o Brasil inteiro, aonde os terrenos subiram de preço, o custo de construção tem aumentado, então os imóveis estão subindo de preço. Uhum. Né? E eu costumo dizer o seguinte para o incorporador: eu não vou brigar com a sua viabilidade. O que eu quero brigar com você no bom sentido é o preço que a gente vai largar as vendas do produto. Uhum. Né? Por quê? Porque eu quero que você aproveite todo esse trabalho de marketing e investimento que você está fazendo agora para fazer o máximo de vendas possíveis que você puder dentro da tua viabilidade num preço mais atraente do que seu preço de viabilidade, porque a gente não está num mercado de se vender 100% hoje no primeiro final de semana, como já foi um dia, e você vai ter tempo suficiente para recuperar esse preço, para ir buscar, e ao mesmo tempo você vai ter uma largada um pouco mais tranquila, porque você vai fazer um caixa, vai ter vendido, vai pegar o financiamento e não vai ter problema. Então hoje, talvez eu esteja falando muito mais como incorporador do que como vendedor. Eu acho que essa largada é fundamental hoje. Teu preço é X. Fala, cara, esse teu preço hoje você não vai vender. Não vai vender. É melhor sair com X menos 10, vende 20, 30, 25%, 15% que seja, o que você conseguir, porque pelo menos você amortiza esses seus investimentos iniciais, e depois você vai recuperando. Sem falar que o contrato assinado já começa a virar INCC mensalmente, e muitas vezes a tabela você não vê. Isso é mais um aspecto que eu quero trazer aí, que é fundamental. Quantas vezes a gente não viu o pior erro acontecer, que é você sair com preço X, não vender e depois de 1 mês, 2 meses tem que abaixar o preço. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Sim, você subir preço, é claro que ninguém engatar gosta, marcha ré no nosso negócio não dá certo. Mas abaixar preço é muito complicado. É muito complicado. E esses erros já aconteceram várias vezes. Todos os erros que a gente está citando aqui já aconteceram diversas vezes e acontecem. Meu amigo, e o que você caracteriza aí de tudo que a gente falou aqui, toda a experiência que você tem, como os 3 pilares de um lançamento de sucesso? Assim, o que são 3 coisas que para você, em todos esses produtos aí, se repetem, tem que ter, enfim. A gente sabe que existem mais fatores, mas 3 essenciais aí. Então, cada um a sua proposta, você tem que ter uma localização. Né? Eu acho que a gente poderia... Quer dizer, se for características do produto, é aquela coisa, né? Quer dizer, acho que você tem que ter uma boa uma localização condizente com a proposta que você está se fazendo. Você vai ter que trabalhar preço em algum momento disso. Você vai ter que
não estamos no mercado de pagar mais do que a coisa vale. Preço, condição de pagamento. E a questão da comunicação, né? E aí em todas as formas, né? Seja ela com o corretor e principalmente essa forma com o cliente final. Acho que talvez isso, pensando um pouco um pouco mais lá no final, né? Claro que sem entrar em toda essa trilha de lançamento que a gente costuma chamar lá na Lopes. Ah, muito bom. E imagina só você estar aqui sentado com um incorporador que não tem essa experiência com lançamentos e ele está ali apresentando toda a estratégia e todo o planejamento que ele tem para esse processo. O que seriam as dicas que você daria para ele do que não fazer no processo de lançamento imobiliário? Eu sei que você já comentou um pouco sobre isso aqui, mas assim, o que são alguns pontos aí que você traz ou reforça de, cara, não faz isso não que vai dar ruim? Eu acho que muitas vezes um preço errado ou condições de pagamento errado destroem toda uma estratégia publicitária bem feita, né? Às vezes uma mão pesada ali do incorporador, principalmente nesse mercado de hoje, eu acho que pode ser prejudicial num lançamento. E veja, quando eu falo em preço, eu não estou falando que o cara tem que vender barato, né? Não é isso, mas às vezes, por exemplo, você errar a mão nas condições da tabela, né? Você errar a mão, às vezes, na flexibilidade que você tem na tabela, né? Você, às vezes, errar a mão nas condições de antecipação de valores na tabela, entendeu? Às vezes isso... Um outro detalhe, às vezes, um pouco, não sei se a gente está entrando um pouco mais em tecnicalidades, mas às vezes você errar um pouco na ponderação dos preços. Né? Isso acontece muito. Distribuição da precificação na tabela. Então você tem 3, 4, 5, 6 unidades no mesmo andar. Qual que vai vender mais caro, qual que vai vender mais barata e por quê? Você tem que saber justificar isso. Então, muitas vezes, uma ponderação errada faz você vender muito uma coisa e micar com outra. Né? E depois, para você recuperar, é complicado, né? São muitos aspectos, Manuel, são muitos aspectos aí, mas eu acho que tem essa... De novo, eu sempre vou defender. Acho que a gente podia tentar resumir assim. Eu sempre vou... Não é questão de defender. Eu sempre vou dar uma importância enorme na comunicação, e aí, de uma forma geral, com a equipe de vendas. Em todos os sentidos. Principalmente do produto. Né? Então, isso é fundamental. Se comunicar, de novo, essa história de vender o meu produto para o corpo de venda. Fundamental. Segunda coisa, você acertar, você não errar nesse processo comercial, com começo, meio e fim. Se você fez um stand maior ou menor, isso vai depender muito do teu budget. Mas se o seu stand é pequenininho, faça ele no momento certo, na hora certa. Isso que é importante. E eu acho que a terceira coisa é você acertar, obviamente, essa parte financeira, vamos colocar assim. Precificação, condição de pagamento, distribuição das unidades. Muito bom, muito bom. Meu amigo, partindo aqui para o final do nosso episódio, já muito assunto, passou rápido, já estamos aqui a quase... Nossa, se deixar, eu falei para você que a gente vai embora, hein? Mais de 1h20 já, quase 1h30 de episódio. Mas, assim, muita coisa, muita informação. Tenho certeza que muito insight aí para quem está nos acompanhando. Mas a gente tem uma parte final do episódio aqui no Inktalks que a gente chama de sprint imobiliário. Que são algumas perguntas e respostas, jogo rápido, mas pode ficar tranquilo. Mercado imobiliário precisa de crédito. O que você mudaria no setor se você tivesse um superpoder? Qualificava todos os corretores. O que você diria para o Ciro de 30 anos atrás? Não deixe de se atualizar, não deixe de ter... o mercado imobiliário, e aí obviamente não vai ser um sprint, mas eu falo isso muito com a equipe. E isso é que diferencia, às vezes, a lançadora
da incorporadora. A lançadora eu tenho que olhar para fora. Então, sabe aquela coisa? Eu não tenho lançamento esse final de semana, eu vou aproveitar para visitar plantão. Então, porque assim, conheça o máximo que você puder do mercado. E você conhece o mercado justamente visitando, indo. Eu falo para o pessoal, poxa, você vai fazer a reunião em determinado bairro, aproveita para dar uma volta no quarteirão, de repente você vai se dar com uma placa que você não tinha visto. Você foi no final de semana em determinado plantão, dá uma volta de novo. A terceira vez que você for naquele bairro, você já vai estar dominando aquele bairro de preço, produto. Então, acho que eu reforçaria para o Ciro de 30 anos atrás, justamente para não parar de fuçar, de estudar, de se preparar, de procurar evoluir, sabe? Quer dizer, às vezes o pessoal faz algum elogio para a gente, fala, puxa, mas você falou tão bem, você sabe. Cara, porque isso aí não vem do nada. Para vir aqui a gente conversar um pouco, sabe? Você tem que se preparar para você vir. Então, você tem que estar preparado. O mercado vai cada vez mais exigir qualificação dos seus profissionais. Seja ali do corretor e dali para cima vai exigir de todo mundo. Então, assim, não deixe de se desenvolver, de estudar, de se qualificar. Acho que isso que eu sempre fui um cara meritocrata, né? Eu sou muito a favor da meritocracia e de reconhecer a meritocracia, né? Eu acho que a tecnologia, principalmente com o corretor, para aquele corretor, de novo, né, que não se desenvolver, vai ser cruel. Sim. Porque eu acho que a gente vai ter uma redução na quantidade numérica de corretores. Sim. Porque se eu vou dar um corretor, pensa comigo, se eu agora, com inteligência, com tecnologia, eu tenho um cliente mais afinado com aquele produto e com esse corretor, para que eu preciso daqueles outros dois? Eu já vou dar para você que você é o campeão, que você é o cara que sabe conhecer esse produto. Então, eu não preciso mais daqueles dois. Então, como empresário, a gente fala o seguinte, se a tecnologia não vier para deixar o custo da minha venda menor, eu errei. Então, se preparem. O mercado imobiliário é apaixonante. Vocês não sabem, para quem está escutando a gente assim, que talvez não tenha uma ligação direta com o mercado, e você vai entender muito o que eu vou falar, e eu vivia isso desde a época de obra. A satisfação que é você um dia passar num local, não ter nada, no outro dia ter um plantão, e depois de 2 anos ter gente morando lá. E você fala, putz, esse cara comprou um negócio que lá atrás eu sentei com o Manuel numa reunião e a gente desenhou tal coisa e o cara hoje está usando. Isso é uma satisfação pessoal, profissional muito grande. Né? Então a gente é apaixonado pelo mercado, acho que por causa disso. Né? Muito bom. Tem algum livro que você queira indicar aí para quem está nos acompanhando? Engraçado que, infelizmente, né, não existe, ou pelo menos não tem assim, muita literatura específica de mercado imobiliário, né? Tem muito pouco. Eu gosto muito de livros de autobiografia, de grandes empresários. Eu sempre falo o seguinte: para você se desenvolver, para você crescer na sua profissão, seja ela qual for, procure se cercar de pessoas melhores que você, para você justamente aprender. Eu escutei uma frase outro dia que achei interessante. Nunca seja o cara mais inteligente na reunião, porque senão você não vai aprender nada, né? Então, busque essas biografias de pessoas que fizeram sucesso, sabe? O livro do pessoal do Garantia lá, o Sonho Grande, é muito bacana. Mesmo para quem não for palmeirense, leia o livro do Abel Ferreira, porque você percebe nele que... Eu tô na metade dele, cara. A profissão que esse cara fosse fazer, ele ia se dar bem. Puta merda. Porque ele é um cara impressionante de estudo, de preparo e tudo. E de desenvolvimento humano da equipe, né? Assim, você pensar que você lê lá o livro e você vê ele incentivando os jogadores a lerem, incentivando jogador de futebol, gente, que nós estamos falando. Nós não estamos falando, né, de pessoa que trabalha com essa questão, né, do dia a dia vendendo o intelectual, igual é um corretor de imóveis. Nós estamos falando de um jogador de futebol que a técnica dele ali é aplicada no esforço físico.
e na habilidade física. Mas mesmo assim o Abel tá lá incentivando os caras a lerem, incentivando os caras a fazerem terapia. Então vê como Manuel, que isso ele é tão importante que você está falando, que o que eu já cheguei à conclusão, olhando sempre o salão de vendas, que quanto mais o corretor sobe na carreira comercial, ou seja, corretor, coordenador, gerente, diretor, menos vendedor ele passa a ser e mais gestor de pessoas ele é. Então, essa questão que você falou da gestão é fundamental. Um diretor, ele praticamente não faz venda. Claro que ele senta numa mesa, mas ele tem uma equipe, às vezes, de 1000 pessoas, com 1000 necessidades diferentes, 1000 vantagens e desvantagens. Ele é um gestor de pessoas na essência. Muito bom. Tem alguma última mensagem que você queira deixar aí para quem nos acompanhou em todo esse episódio? Eu estava deixando para essa mensagem final aquela que eu te falei. Eu acho que e aí só que eu queimei já 10 minutos atrás, que era isso. Não sei como, mas não tenham dúvida que o mercado imobiliário vai ser diferente daqui a 5, 10 anos. Vai ser. Como vai ser, a gente não sabe. Mas a gente tem que ter a atenção, tem que estar atento, porque isso vai vir com uma avalanche. A tecnologia, a gente sabe, é um processo que a gente começou, está fazendo e não sabe para onde vai, e muito menos não tem fim. Não é que não sabemos quando acaba, ela não vai ter fim. Então, de novo, mantenham a cabeça aberta, a vontade de se preparar, de se atualizar, se desenvolver, porque aí eu acho que a gente vai ter um mercado realmente muito melhor para todo mundo. Muito bom. Redes sociais que você queira deixar aí, não sei, sua ou da empresa? LinkedIn é o meu nome, Ciro com Y, Naufel. Instagram, @Ciro Naufel, tudo junto, com o Instagram. É fechado, mas pode mandar que a gente aceita. É isso. Então, acho que hoje eu ainda tenho até cartão de visita. Se quiser, a gente dá uns cartões de visita. Mas quem quiser seguir, LinkedIn ou Instagram. Da Lopes também, qual que... E-mail da Lopes, ciro@lopes.com.br. Então, estamos à disposição. A gente tem um prazer aí de conversar com todo mundo. Muito bom. Meu amigo, obrigado. Cara, eu que agradeço o convite, show de bola. Parabéns pela iniciativa. Valeu, obrigado. Eu acho que o mercado também precisa de pessoas aí e de iniciativas que nem você está fazendo, que é onde a gente tem essa oportunidade de divulgar, contar, quem sabe trazer mais gente apaixonada aí para o nosso mercado. Muito bom. Parabéns. E até você falando sobre iniciativa e a importância dessas iniciativas, só passando um spoiler aí para a turma, ainda não vamos dar muito detalhe, mas estamos aí num trabalho por trás de um conteúdo, né, um livro voltado para essa parte de gestão comercial, né, do gestão comercial para o mercado imobiliário. Então, em breve vai ter coisa aí. Pode me chamar, que inclusive já estou fazendo parte de um grupo aí para contribuir com um livro também de gestão. Vamos ver se aí até abril, maio a gente está finalizando, aí aviso você também. E quando você fizer o teu, pode me chamar aí que vai ser um prazer participar. Boa, tamo junto, meu amigo. Obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal, para vocês que nos acompanharam, primeiro espero que tenham gostado demais esse episódio. Lançamentos de sucesso, a nossa série, falando aqui com o Ciro de muito conteúdo, muita bagagem, muita experiência, informação, insights aí pra gente. Então, espero que você tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe com as pessoas que você acha que sejam importantes de acompanhar esse episódio. Comente aí também, coloca aí nos comentários aquilo que você achou aí do episódio, sugestões, críticas, enfim, estamos abertos a toda essa contribuição. Para você que ainda não nos segue nas redes sociais, a minha rede no Instagram é Manuel_Bruno, tem a também do próprio projeto, que é o Inc.Talks, e a da Dome.inteligência, que é a minha empresa, que a gente também posta bastante conteúdo. Um forte abraço e até a próxima.